chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Olha o tom de ameaça, que era a aliança. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês, no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. Então, junto com a invocação da testemunha, o que veio logo em seguida? As ameaças. Toda a cultura veterotestamentária, para que o povo observasse, obedecesse, era uma cultura de ameaças. Vamos criar bastante ameaças aqui no grão. Vamos trabalhar com ameaças, né? Não vamos trabalhar com ameaças, não. Nós vamos trabalhar com o amor de Deus. Você não compareceu ao ensaio do coral, agora você está suspenso 3 dias, 3 ensaios. Não. O que aconteceu que você não pôde vir? Olha, aconteceu isso, aquilo, ou mesmo eu não quis ir. Eu estava desanimado, frustrado, abatido, eu não quis ir. Deus te abençoe, na próxima vez você vem. Eu estou com você. Não é ameaça. Não é ameaça. Ameaça não tem força. O amor de Deus é o poder de Deus. Então vamos fazer vista grossa ao pecado? Não. Sabe por quê? Porque não precisa. Porque quando o pecador aqui entre nós peca, ele corre para o pastor dele. Porque ele sabe que não vai ser recebido num gabinete ameaçador, mas numa cozinha onde tem um cafezinho quente esperando e um pãozinho de queijo esperando por ele. Não é passar a mão e encobrir o pecado de uma forma barata, mas é orar juntos, é derramar lágrimas juntos, é buscar perdão juntos, arrependimento juntos. Não é ameaça. Não é ameaça. Em quinto lugar, vem as sanções, que até já falamos um pouco delas agora. As sanções constantes das bênçãos ou promessas e maldições ou ameaças. A razão das sanções era oferecer incentivo ao fiel cumprimento. Incentivo, mas esse incentivo não era um incentivo de uma motivação agradável, mas era um incentivo de uma motivação intimidadora, ameaçadora. Em Levítico 26, de 1 a 13, eu acho que nós temos que ler esse texto, né? A gente fala tanto das coisas que a gente escreve e fala tão pouco das coisas da própria Escritura. Então esse texto é longo, mas vale a pena. Veja esse texto aí no livro mesmo, para vocês apreciarem essa linguagem que está colocada aí. Não façam, veja as bênçãos agora, promessa de bênçãos. Promete bênçãos para que eles sejam incentivados a obedecer. Não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu sou o Senhor,
seu Deus, o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva do céu, eu mandarei chuva no seu tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. E estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Quer dizer, a colheita ia entrar para dentro de outra plantação, de outra época, de tanta coisa que haveria. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito, para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Essas promessas aqui são promessas de bênçãos, com o fim de incentivar o cumprimento da lei. Vocês notaram isso ou não? Por favor, me ajudem. Hein? Agora, a gente engole isto como se isto fossem promessas para hoje. E você vê muitos adesivos em traseira de carro, recitando essas coisas, como que reivindicando. Ora, quantas pessoas vivem no Brasil que são milionárias, donas de fazendas imensas, milhares de cabeças de gado, milhares de hectares de soja plantado, não temem a Deus. Eles não temem a Deus. Alguns deles, é claro. Inclusive agora tem uma Bíblia da Sociedade Bíblica, que é a Bíblia do campo, maravilhosa, mostrando os agricultores, os fazendeiros, os empresários que temem a Deus no campo. Não tem nada a ver, prosperidade material com fidelidade a Deus. Vou falar uma coisa perigosa, mas nos próximos 80 anos nós vamos tirando essas dúvidas. A gente vai ser fiel a Deus não é para obter vantagens. Nós queremos ser fiéis a Deus, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos os seus servos, para morrer ou para viver. Obrigado, Carla. Na hora. Então, as bênçãos ou promessas, elas eram dadas a título
de incentivar o povo a cumprir a lei. Mas logo vem as maldições. As maldições eram um tipo de compulsão, de coerção, para eles cumprirem a lei também, tanto os incentivos das bênçãos prometidas, quanto das maldições de ameaça, eram também para que eles cumprissem a lei. E onde que estão as maldições aqui? Logo em seguida, porém, olha esse porém aqui, que porém mais pesado, hein? Porque sai da parte das bênçãos e entra na parte da maldição. Que porém pesado. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis e desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Gente, não é isso que nós temos hoje. Hã? Ainda bem que não é. Aí nós podemos então fazer uma objeção, mas então vamos deitar e rolar. Gente, olha aqui uma coisa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A lei reprimia, a graça redime. A lei era coercitiva, a graça transformadora. A gente não precisa de ficar com medo de abraçar o pecado agora, porque não, tudo é de graça. Não, eu não quero pecar, não gosto disso mais. Não gosto disso mais. E se eu ainda ceder, aquecer ao pecado, porque ainda sou suscetível, e uma vez por ano eu peco, só uma vez, me dá uma vergonha, me dá um sufoco, e eu tenho que arranjar um lugar para resolver. E eu vou para o Senhor e falo: Senhor, estou com uma vergonha danada, Senhor, pequei. E agora? E nós lembramos lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele, não meu desempenho, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu sei, até Jó naquele regimão antigo, estava com a revelação. Até ele: eu sei em quem tenho crido. Mas não é Jó não, fala aí. Eu sei em quem tenho crido,
e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele. Não são as promessas de benesses materiais, de celeiro cheio de trigo, promessa da gente matar os inimigos. Quem quer matar todos os seus inimigos? Alguém quer matar inimigo aí? Não quero matar inimigo, não. Eu quero meus inimigos perto de mim. Se eles são desafetos hoje, amanhã estarão me carregando no colo. Os inimigos estão guardados. Olha, vou fazer uma comparação. Falando sobre cônjuges, cônjuge cristão e cônjuge pré-cristão. O pré-cristão, que vamos dizer, pode falar na linguagem que a gente falava antes? Ou é pesada? A linguagem que a gente falava antes é pesada demais. O pré-cristão, o cônjuge pré-cristão deveria levar um chute mandar embora, some daqui, você não é de Deus, tem parte com você? Não, mas as escrituras, como Paulo disse, o pré-cristão, o cônjuge pré-cristão, ele está guardado para se converter amanhã. Guardado. Nós não podemos desperdiçar. Vejamos o que Jesus introduziu agora, vamos ver? Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Estava lá na antiga aliança. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz chover só na horta do crente. A chuva passa pertinho, mas não chove no quintal do ímpio. Oh, falei ímpio. Não pode falar, não é ímpio. Ele é pré-cristão, está guardado para amanhã. Isso nos dá uma expectativa de que ele vem para o Senhor. Não é? Quando você fala ímpio, você já sentenciou. Não é ímpio não. Mas é ímpio, a Escritura fala que é ímpio. Ah, tudo bem. A Escritura que eu estou lendo é uma Escritura de esperança. É claro que ele não se converteu ainda, é claro que ele é carecedor, mas ele está guardado para amanhã. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. É loucura, isto é loucura. Está diferente da velha aliança? Me ajuda aí, irmãos, está diferente? Que diferença que tem, hein? Se vocês, lá na velha aliança tinha muito condicional, se não tinha? Aqui também tem um condicional. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos
amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Sabe qual é a observação aqui? Alguns institutos da velha aliança decaíram, outros foram convalidados. Isso vou falar depois de novo. Outros foram potencializados, como esse aqui. Odiar os inimigos era muito tranquilo, mas Jesus trouxe mais para nós. Nós temos que amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Ele potencializou. Então a graça não é barata, não. A graça traz responsabilidades morais para adultos na fé, pessoas que são maduras na fé. Por fim, na aliança, vem a cláusula de advertência. Isto era uma exortação para que a lei fosse periódica e regularmente lida, para que as estipulações da aliança não fossem esquecidas. Temos isto em Deuteronômio 17, 18 e 19. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus. E aqui no final do parágrafo tem um detalhe interessante, que é: a lei era sempre reeditada ou emendada, o que percebemos das diversas ocasiões em que ela é referida no Pentateuco. Eu só quero que vocês pensem junto comigo. Há uma diferença ou não há uma diferença? É errado ser abençoado, ser próspero materialmente? Não. Mas não é por isto que eu devo ser fiel a Jesus. Não é por isso. É bom, eu quero ter prosperidade. Comprar muita coisa boa aí. Prosperidade é bom, meus amados, é bom, mas a prosperidade não é referencial de espiritualidade e de relacionamento com Deus. Não é. Riqueza material não é referencial de relacionamento com Deus, nem de espiritualidade, nem de integridade. Não é. Hein? Cura? Não, também cura, também não é. Também não é. Porque senão a gente ia ter muita gente que não ia morrer aí de tão santo. Né? Ia para o céu com uma velocidade tremenda, que São Pedro tinha que gritar: fala pelo menos um palavrão aí, irmão, senão você passa direto. Israel, agora tem um ponto aqui, que as pessoas a quem eu perguntei, várias delas, inclusive pessoas de muita categoria ministerial, elas não estavam pensando nisso. Já falaram: nunca pensei nisso. Ih, rapaz, olha, estou esquecendo aqui, vocês me lembram. Israel, nação e sacerdócio. Pensa nesse ponto. Lá na época de Israel antigo, tinha muitas nações em volta, vizinhas ali.
cuja cultura jurídica era muito semelhante. Cada nação tinha o seu código. E a lei do Velho Testamento foi poderosamente influenciada pela cultura jurídica dos povos vizinhos. A legislação nossa do Velho Testamento não foi perfeita. Foi um grande avanço com relação às legislações das outras nações. Por exemplo, o Código de Hammurabi mandava fazer um monte de absurdos. No Velho Testamento da Bíblia, esses absurdos foram diminuídos, foram minimizados, mas não foram acabados. Por exemplo, decepar membro do corpo, cortar a língua, várias punições severas que tinha no Código de Hammurabi, elas foram minimizadas no Velho Testamento. Então, para melhor compreendermos a natureza e os objetivos da lei, é bom que tenhamos em mente que o povo de Israel era ao mesmo tempo uma nação politicamente organizada e um sacerdócio religioso. Assim, a lei ou as leis teriam que contemplar os dois âmbitos desse povo. Teria que haver leis cívicas ou políticas e leis religiosas ou rituais. Não era um Estado laico como o nosso. Era um Estado religioso, com leis religiosas e com leis civis. Que tal a gente pegar uma lei, eu falo civil, mas é uma forma genérica de falar, mas inclui a área penal, né? Claro, constitucional, várias, mas então eu vou usar a palavra civil para tudo. Que tal pegar um instituto jurídico da nação de Israel e ficar pregar? Não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente, é para a nação deles. Que tal um advogado chegar no tribunal com uma legislação de um outro país aí e querer que seja cumprida aqui, uma coisa que não tem nada a ver conosco? Não tem cabimento. E ainda mais leis jurídicas, leis civis, daquele tempo ainda. Mas nesses próximos 80 anos, nós vamos tirando todas as dúvidas aqui, viu? Não preocupem, não saiam daqui alarmados. Por favor. As leis políticas, leis para os cidadãos, eram diversas, constituindo o vasto campo do direito. Havia o direito civil, que ordenava as relações de família, de vizinhança, das coisas, da propriedade, das edificações e muito mais. Havia o direito agrário, que cuidava da posse, da propriedade e do uso das terras. Havia o direito penal, que regulava os tipos de delitos e as respectivas penas. Havia isso em Israel, eram leis da nação, não eram leis religiosas.